Quer saber por que o gaúcho tem tanto orgulho de ser gaúcho? Vem lutar na Revolução Farroupilha e tu vai saber por quê. A origem do gaúcho é misteriosa. Ela se funde no horizonte indistinto do pampa. Mas a consciência gaúcha, essa tem dia, mês e ano de nascimento. Foi no 20 de setembro de 1835. A gestação foi longa e o parto a fórceps. As contrações começaram na madrugada daquele dia, com a invasão de Porto Alegre por aqueles que queriam libertar o Rio Grande do jugo do Império. E por isso saíram logo tomando a capital da província, com alarido, com fogo, com sangue derramado. O que ninguém podia supor é que aquele episódio, ocorrido ali no início da primavera, na Ponte da Azenha, seria também um batismo de fogo, cujos desdobramentos iriam perdurar por 10 longos e terríveis anos, iriam clamar muitas vidas e ecoar por todo o Brasil. Até que daquele turbilhão de pólvora, dor e morte, o gaúcho ressurgisse como figura histórica, com voz própria, com sangue próprio e com província própria, é claro, embora, ao final da guerra, ela continuasse pertencendo ao Império do Brasil. Felizmente, né? Porque o Rio Grande do Sul é altivo e preza a sua independência. Mas o Rio Grande é brasileiro. Antes da Revolução Farroupilha, eu já te contei essa história aqui mesmo, sentado nesse banco. O gaúcho tinha meio que desaparecido. Ele era aquela centauro dos pampas, um cavaleiro solitário que vivia debaixo do seu chapéu, dentro da sua camisa e em cima do seu cavalo. Era um sujeito livre, leve e solto, flanando pelas planícies ondulosas, sem fim e sem cerca. Até que chegou o arame farpado, né? E ele feriu a vida indômita da gauchada. Os guascas, os gaudérios, os bagamundos, tudo isso é sinônimo de gaúcho. Eles tiveram que virar peões lá nas charqueadas e nas estâncias. E elas pertenciam aos terras-tenentes, né? Aos donos da terra. E não é que gaúcho bom fosse gaúcho morto. Aí já seria demais. Mas é que para os latifundiários, gaúcho bom era gaúcho em prosa e verso. Porque foi mais ou menos nessa época que surgiram os poemas épicos e os romances mitificando o gaúcho. Quanto mais perto da extinção o gaúcho estava, mais gente escrevia sobre ele. E então, de repente, por obra dos mesmos fazendeiros que quase tinham acabado com o gaúcho renasceu. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa que tu já deveria saber. Os líderes da Revolução Farroupilha não estavam aos farrapos, meu chapa. Pelo contrário, eram ricos senhores, donos de muitas terras, muito gado, muitos peões. Peão tu já sabe o que é, né? Eu também já te falei. Peão é o cara que anda a pé. O sujeito que no jogo de reis, rainhas e bispos é o cara que caiu da torre e não tem nem cavalo mais. E foi então que os donos das carnes e das cercas arregimentaram um exército de gaúcho para lutar por eles. Sabe por quê, né? Porque eles achavam que os impostos sobre o charque estavam salgados demais. Cara, eu vou te dar a real. Estavam mesmo. Dessa vez não é aquela choradeira de rico, né? Porque tu sabe, rico tá sempre chorando de barriga cheia. Mas não, para fechar um acordo político com o Uruguai, o Império do Brasil, cuja sede era lá no Rio de Janeiro, né? Decidiu baixar os impostos do charque uruguaio para 12%. Enquanto isso, o charque gaúcho, salgado com o suor do rosto de muita gente, era taxado em 25%. E ainda tinha que pagar o sal, que também era importado. Então, a bancada ruralista gaúcha se indignou e foi lá reclamar com os tais regentes, porque o Brasil ainda nem tinha imperador, né? O Dom Pedro II era um piá, era um guri de 10 anos incompleto. Só que daí não houve acordo. E então, na aurora precursora do 20 de setembro de 1835, o farol da divindade reluziu nas águas do Arroio Dilúvio. Esse mesmo, que ainda está ali do lado da Avenida Ipiranga, né? Se bem que eu não preciso te dizer que não foi na aurora, né? Foi de noite. E não foi no dia 20, foi no dia 19. Os farrapos mataram os guardas que ficavam ali na Ponte da Azenha e tomaram a cidade de Porto Alegre. Para quem é de Porto Alegre é fácil saber onde tudo isso se passou. Pena que pouca gente sabe, né? Os farrapos, eles estavam escondidos nos matos numa colina. Essa colina ficava ali onde hoje é o cemitério São Miguel e Almas. E a Azenha
caso tu ainda não saiba, azenha quer dizer moinho, engenho. E bem ali onde fica o Hospital Ernesto Dornelles, ficava o moinho de moer trigo do tal Chico da Azenha. E por causa dele foi construída a Ponte da Azenha. Era a única entrada da cidade para quem vinha de Viamão. E ali os revoltosos mataram os guardas e seguiram pela atual Avenida João Pessoa. Derrubaram o portão da cidade que ficava na Praça do Portão. Que ainda existe, só que não tem mais portão, né? E rapidinho tomaram a cidade. Ficaram donos de Porto Alegre até serem expulsos no dia 12 de julho de 1836. Aí tu vai dizer, como assim expulso? Sim, cara, expulso, porque Porto Alegre sempre foi contrário aos farrapos. Ao contrário do que a gente acha, né? Só que depois de expulsos, os farroupilhas mantiveram a capital sitiada por 1.200 dias, cercada por terra e pelo Guaíba, né? E aí, cara, as flotilhas, os barcos dos farroupilhas ficavam fundeados em frente a Porto Alegre, bombardeando a cidade. Até os moinhos de vento, que deram nome ao famoso bairro Moinhos de Vento, tiveram que ser derrubados. Esses moinhos ficavam ali na Avenida Independência, esquina com Santo Antônio. Só que os farroupilhas usavam ele para ajustar a mira dos canhões que estavam nos navios. Cara, Porto Alegre resistiu heroicamente. Tão heroicamente que quando a guerra acabou, 10 anos mais tarde, o imperador Dom Pedro II, que daí já havia assumido o poder, deu para Porto Alegre um brasão chamado Mui Leal e Valerosa Cidade de Porto Alegre. Por isso que eu te digo, cara, guerra é sempre assim, cara. A primeira vítima é a verdade. Mas mesmo assim, teve um lado que essa luta dos gaúchos foi heróica, foi bravia. Porque a causa era justa, porque a corte, o império, realmente tratava mal o Rio Grande. Mas acontece que no terreno gélido dos números, foi tudo terrível, né? Para resumir a coisa é assim, ó, a guerra durou 3.496 dias, teve 56 grandes combates e deixou 3.270 mortos. Também teve vários heróis, né? Teve o Bento Gonçalves, teve o Garibaldi, também teve um herói trágico que foi o General Neto, mas cheio também de traidor e vira-casaca, tipo o Bento Manuel, que trocou 3 vezes de lado. Toda guerra é feia e é cruel, é cheia de traição e de deserção. Essa guerra farroupilha, que a gente celebra na Semana Farroupilha, todo 20 de setembro, essa que a gente celebra não foi a guerra de verdade. A gente celebra a guerra tal e qual ela foi relida, recriada, reinterpretada. Sim, cara. Em 1935, quando Getúlio Vargas estava firme no poder, ele resolveu botar para quebrar para celebrar os 100 anos da Revolução Farroupilha. Grandes nomes da política gaúcha, no tempo que tinha grandes políticos, né? Alberto Bins, Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, Otávio Rocha, eles organizaram uma exposição incrível lá no Parque da Redenção, que é aí que virou o Parque Farroupilha. Foi um show de luzes e cores, uma feira impressionante. E eles recriaram a história, inventaram até o espeto corrido nessa feira de 35. Eles recriaram, eles releram a Revolução Farroupilha. E é essa revolução que a gente festeja hoje. Tanto é que Porto Alegre festeja uma revolução na qual ela foi contra, né? Mas eu vou te dar real, cara, não tem problema que seja assim, porque a história é simbólica, a história é uma fabulação, todo o povo fabrica a sua história. E ela é sempre diferente no papel e no imaginário do que foi na vida real. E no caso, o que importa aqui é o imaginário. No imaginário, a Revolução Farroupilha foi uma revolução cheia de orgulho, foi uma revolução maravilhosa, foi uma revolução que criou a imagem do gaúcho. E é por isso que ainda hoje o gaúcho celebra e festeja a nossa maravilhosa Revolução Farroupilha, mesmo que na vida real ela não tenha sido nem um pouco maravilhosa. Quer saber por que o gaúcho tem tanto orgulho de ser gaúcho? Vem tomar um chimarrão e saber a história do chimarrão, e tu vai descobrir por quê.